Olá, meus irmãos, graça e paz. Aqui quem vos fala, vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Pedacinho do Maná dos Céus que nós estamos analisando as parábolas de Jesus. Hoje eu quero ler livro de Mateus, capítulo 18, verso 23 a 35, que fala-nos sobre o credor incompassivo. Essa é mais uma parábola que o Senhor Jesus conta. Vou utilizar a Bíblia Almeida, revista corrigida, e o Novo Testamento Vivo. Vamos fazer a leitura nessas duas versões para depois conversarmos. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos e, começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, postrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o, perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, postrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Então não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignando o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um o seu irmão as suas ofensas. Muito bem, amados, vamos ler agora na linguagem do Novo Testamento Vivo. Está escrito assim: Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar conta com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher e seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu, ajoelhado, e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos seus torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhe fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Muito bem, amados, vamos à explicação desta parábola. Jesus contou esta parábola. Quando foi que ele contou esta parábola? Muito bem. Jesus contou esta parábola antes de deixar a Galiléia e partir para o território da Judéia, além do Jordão, por nome de Pérea, que significava leste do rio. Antes de contar esta parábola, o apóstolo Pedro lhe perguntou sobre quantas vezes devia perdoar a um irmão. Muito bem, amados, todos nós sabemos a resposta que Jesus deu acerca do perdão. Qual então é o significado desta parábola? Que fala sobre a parábola do credor, um credor incompassível, ilustra o ensinamento de Jesus acerca de como se deve tratar um irmão culpado. O significado principal desta parábola demonstra a importância de se ter um espírito generoso que está disposto a demonstrar misericórdia àqueles que muitas vezes nos ofendem. É isso que Jesus nos traz através desta parábola. Portanto, qual é a reflexão acerca dessa parábola? Assim como Deus nos perdoou, devemos estar sujeitos a perdoar a todos aqueles que pecam contra nós. Pessoas que nos ofendem, que nos caluniam, que nos maldizem. Devemos estender perdão, ser compassivo, amados. Muitas pessoas não conseguem liberar perdão. Se conhecermos a misericórdia de Deus, também devemos agir sobre a base da misericórdia. Um coração que não perdoa também é um coração que não é perdoado. Um coração que não recebe a possibilidade de liberar perdão também não consegue ser perdoado. O que significa então misericórdia, amados? Misericórdia significa basicamente um sentimento de compaixão, de piedade. É uma palavra muito utilizada em vários contextos diferentes e que torna o seu conceito muito amplo. Diante disso, muitas vezes, acaba sendo até difícil definir o que significa misericórdia. Nessa mensagem da parábola, nós vemos que aprendemos um pouco melhor sobre o conceito da misericórdia e como essa palavra traz um termo amplamente utilizado na Bíblia. Para entendermos o significado da misericórdia na Bíblia, primeiro precisamos considerar alguma coisa importante no tocante à palavra. No português, a palavra misericórdia vem de uma palavra latina, no caso miseratio, que deriva da própria palavra miserere, que significa compaixão. Compaixão significa logo um coração cheio de compaixão, um coração repleto de compaixão, no sentido de ter compaixão pelo sofrimento e dor de alguém. Como sabemos, a Bíblia
não foi escrita originalmente no latim e muito menos em português. Portanto, a palavra misericórdia é aplicado para traduzir alguns termos bíblicos empregados nos idiomas originais que muitas vezes nós não compreendemos, amado. Realmente não é nada fácil definir exatamente o conceito de misericórdia na Bíblia. Isso acontece pelo fato de que a própria Bíblia foi escrita em hebraica e grega, que foram traduzidos como misericórdia, então, termos que transmite uma ideia semelhante à compaixão. É isso que, na verdade, misericórdia significa amar ardentemente, ter um amor profundo, um amor pelas pessoas, mesmo que nos ofende, nós acabamos amando estas pessoas. Sabemos que fomos ofendidos, mas amamos e somos capazes de liberar o perdão. Se somos incapazes de liberar o perdão, amados, então também não seremos perdoados. Aqui a palavra de Deus nos mostra que este homem devia muito ao rei. Ele devia, uma passagem diz que ele devia mais de 10.000 denário. O que significa um denário? Denário, na Bíblia Sagrada, ele equivale-se a 10 dinheiro, que no Brasil hoje conhecemos o denário como dinheiro. Na Itália ele tem um outro nome. Vamos tentar traduzir o que significa então o denário. O denário, qual era o seu valor? Denário é uma moeda romana. Ele era cunhado em prata, utilizado na época do Império Romano. Ele, juntamente com o dracma, que era uma moeda grega, o denário romano era a moeda de prata mais circulada no tempo do Novo Testamento, no tempo de Jesus. Por ser tão significativo no contexto histórico da época, no Novo Testamento, naturalmente, o denário aparece na narrativa bíblica, o que acaba despertando a curiosidade de muita gente em saber o que é denário e qual era o seu valor. O significado de denário no latim é denarius, e do grego é denarium, e tem origem ao seu valor, pois inicialmente o denário equivalia a 10 ases de cobre, ou em outra moeda romana. Daí vem o nome denário, que significa algo como 10 por vez, ou que contém 10. Mas mais tarde o denário passou a ter um valor maior ainda. Ele passou a ter um valor equivalente a 19. E qual é esta moeda que circulava na época em que o Novo Testamento foi escrito? Poderia ser de origem romana, grega ou local. Isto em que algum caso da própria província poderia cunhar algum tipo de moeda. Essa moeda era fabricada em diferentes metais, como ouro, prata e bronze. Mas na época do Novo Testamento, ele era fabricado em prata. E o denário era a moeda de prata com maior circulação em todo o Império Romano. No Novo Testamento, essa moeda é mencionada como sendo o salário diário dos trabalhadores na parábola dos trabalhadores da vinha. Então nós vamos conhecer ainda, nós vamos estudar ainda acerca disso, pois
o presbítero Gregório tem uma certa limitação. Em outra parábola, o próprio Senhor Jesus, a parábola do bom samaritano, registra no Evangelho de Lucas, o samaritano pagou 2 denários ao hospedeiro quando deixou o homem que necessitava de maiores cuidados. O denário romano também aparece na tentativa planejada pelos fariseus a fim de fazer com que Jesus caísse em armadilha ao se posicionar sobre o pagamento do tributo a César, de forma que muitos sábios conhecemos que havia uma hipocrisia da parte dos fariseus ali. Então, amados, presbítero Gregório provavelmente estará entrando mais profundamente acerca disso em outras mensagens, porque o meu interesse maior é falar sobre as parábolas de Jesus. Eu trouxe esse esclarecimento agora para que no futuro mais próximo nós possamos estudar acerca do valor das moedas, dos dracmas, do denário, e tudo isso nós iremos conhecer na Bíblia Sagrada, pois a Bíblia ela revela-nos a vontade de Deus. A Bíblia nos traz a graça e a misericórdia de Deus. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.